Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 121 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 16.3. Que significa reunir dois ou três? Volto a falar dos degraus gerais que deveis percorrer a fim de sair do rio do pecado, atingir a água viva e inserir-me na vossa caminhada. Pela graça eu repouso em vossas almas. Querendo progredir, é necessário que tenhais sede. Somente os sedentos acolhem aquele convite. Quem tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Quem não está com sede, desanima de caminhar, para por cansaço ou em prazeres, vai de mãos vazias, sem se preocupar em levar consigo um balde para atingir a água. Mas sozinho ninguém progride. Ao apresentar-se o ferrão das contradições, olha-o como a um inimigo e retrocede. O homem solitário teme o encontro do inimigo. Quem vai acompanhado não sente medo. Pois bem, o cristão que ainda não percorreu os 3 degraus gerais caminha solitário. Ocorre, pois, ter sede e reunir 2, 3 ou mais na maneira explicada. Item 16.1. Por que eu disse 2 e 3? Porque não existe 2 sem 3 e 3 sem 2. O homem que está só não possibilita minha presença no meio, por falta de companheiro que me permita estar entre eles. Aqui tem uma nota dizendo assim: no jogo de palavras, como será explicado logo a seguir, Catarina resume um ponto de doutrina importante no seu sistema ascético místico. Sem a observância dos 2 mandamentos, amor de Deus e amor do próximo, é impossível unificar em Deus as 3 faculdades: inteligência, memória e vontade, e vice-versa. Para progredir na caminhada do espírito, é preciso pôr em sintonia a vivência exterior, mandamentos e conselhos, com a psicologia espiritual interior, unificação das faculdades em Deus. O homem que está só não possibilita minha presença no meio, por falta de companheiro que me permita estar entre eles. O solitário é um vazio, bem como aquele que só possui o egoísmo e vive sem amor pela minha graça e pelo próximo. Um nada, eis o que é a pessoa em quem estou ausente por causa do pecado.
Somente eu sou aquele que sou. Êxodos 3,14. O egoísta solitário não conta ninguém diante de mim. Não me agrada. Eis porque meu filho diz: se 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. Afirmei antes que não existe 2 sem 3, ou 3 sem 2. Explico-me. Sabes que os mandamentos da lei se reduzem a 2. Sem eles, nenhum outro é observado. São: amar-me sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesma. Eis o começo, o meio e o fim dos mandamentos da lei. Todavia, esses 2 não se reúnem em mim sem os 3, isto é, sem a unificação das 3 faculdades da alma: a memória, a inteligência e a vontade. A memória há de recordar-se dos meus benefícios e da minha bondade. A inteligência pensará no amor inefável revelado em Cristo, pois ele se oferece como objeto de reflexão para manifestar a chama do meu amor. A vontade, unindo-se às 2 faculdades anteriores, me amará e desejará como seu fim. Quando essas 3 faculdades estão assim reunidas, acho-me presente entre elas pela graça. E, como consequência, a pessoa vê-se repleta de amor por mim e pelo próximo, na companhia de verdadeiras e múltiplas virtudes. Em primeiro lugar, a vontade se dispõe a ter sede. Sede das virtudes, sede da minha glória, sede das almas. Sede das almas. Da salvação das almas, né? Sede de trabalhar para a salvação das almas. As demais sedes se apagam e morrem. Tendo subido o primeiro degrau da afeição, o homem caminha seguro de si, sem temor servil. Afeição, afeto tem sempre a ver, amor, né? Tem sempre a ver com a vontade. O temor servil é o temor dos castigos, né? Aqui a nota 65 explica exatamente isso. Livre do egoísmo, a vontade se põe acima de si mesma e acima dos bens passageiros. Se a pessoa quer possuir tais bens, ama-os e deles se serve em mim, com temor santo e verdadeiro, virtuosamente. Em seguida, passa-se ao segundo degrau, o da inteligência, no qual a pessoa, em cordial amor por mim, medita sobre Cristo crucificado, enquanto mediador. Por fim, a memória enche-se da minha caridade e alcança a paz e a tranquilidade. São os 3 degraus, né? A vontade que se dispõe a ter sede. Depois a inteligência que medita sobre Cristo crucificado. Depois a memória se enchendo da caridade de Deus e alcançando a paz e a tranquilidade. Um recipiente vazio, ao ser tocado, faz rumor, faz barulho. O recipiente cheio nenhum som produz. Da mesma forma,
Quando a memória está tomada pela luz da inteligência e pelo amor da vontade, né, a pessoa já não se perturba diante das adversidades ou atrativos do mundo. Está repleta da minha presença, como sumo bem. Está repleta, não sente falsas alegrias, nem impaciência. Quando o homem sobe os 3 degraus comuns, suas faculdades unificam-se, colocam-se sob o domínio da razão e consagram-se em meu nome. Uma vez reunidos os 2 amores, por Deus e pelo próximo, com as 3 faculdades, a memória para reter, a inteligência para refletir e a vontade para amar, encontra-se o homem na minha companhia, forte e seguro. Está na companhia das virtudes, caminha seguro de si. Estou presente nele. Então, aqui é uma grande exégese, né, bíblica. Ou seja, Deus está interpretando para nós a própria obra que ele escreveu, né? A própria obra que ele nos deixou, né? Que são as Sagradas Escrituras. Parte então o cristão, inflamado de desejo santo, sequioso de ir pelo caminho da verdade, à procura da fonte da água viva. Essa é exatamente a sede, né? É o desejo da minha glória, da salvação pessoal e da santificação alheia que incentiva a caminhar, pois é o único meio que possibilita alcançar a meta final. Olha, então, do que se constitui a sede, né? Sede da água viva, né? O desejo da minha glória, o desejo da salvação pessoal e o desejo da santificação alheia das outras almas, né? Essa é a sede por água viva, né? Na saída, o coração está vazio de apegos terrenos, mas enche-se logo. Nenhum recipiente permanece com vácuo. Se não contiver objetos materiais, enche-se de ar. O mesmo acontece com o coração humano. Ao se retirar dele o apego dos bens materiais, enche-se com o ar celeste do amor divino e com a água da graça. Em posse deste dom, o caminhante entra pela porta de Cristo e bebe a água viva em mim, oceano de paz. Então, é preciso que o coração humano se esvazie dos desejos das criaturas, né, para que ele se encha com o ar celeste do amor divino e com a água da graça. Então, todo o caminho ascético, católico, se resume nesse processo de esvaziar nosso coração humano, dos desejos, dos afetos em relação às coisas criadas. Toda
Toda a pedagogia da igreja, durante todo o ano litúrgico, tem esse objetivo, de nos esvaziar dos afetos às coisas criadas. Por quê? Porque uma vez atingido essa meta, automaticamente o outro processo acontece. Né? O outro processo acontece. O primeiro processo de esvaziamento depende de nós. Só da nossa vontade. O segundo não mais depende de nós. Depende e acontece por causa de Deus. Então, o nosso caminho ascético na nossa vida, sejamos nós, né, religiosos ou leigos, se dá, o nosso trabalho se dá, né, no esvaziamento do nosso coração, dos afetos às coisas criadas. Todos os santos insistem nisso, né? Santo Afonso insiste nisso em todas as suas obras. Né? O redirecionamento dos afetos, que tem a ver com a nossa vontade. Né? Mais uma vez, né? Nossa vontade é soberana. Ninguém controla nossa vontade. Ninguém controla nossa vontade. Vou ler a frase lá na página 119. Deus falando para Santa Catarina. Ninguém pode dominar a pessoa humana quanto à vontade, pois ela possui o livre-arbítrio. Então, toda a pedagogia da igreja, seja para os fiéis comuns, aqueles que Deus fala que vivem na caridade comum, né? Seja para os perfeitos, também é outra que vive na caridade perfeita. Todo o ano litúrgico, todas as sugestões que a igreja nos faz, todos os mandamentos que nós temos a seguir, todas as devoções que a igreja nos apresenta, todas as revelações que os grandes santos receberam, tudo aponta para isso que Deus Pai fala aqui para Santa Catarina de Siena. Né? Tudo. Item 16.4. Sumário e exortação. Então esse sumário aqui é porque ele vai terminar de responder a pergunta que Santa Catarina fez no início, no capítulo 15. Né? Catarina pede explicações sobre os degraus da ponte. Vamos ver como ele termina aqui. Acabei de mostrar-te como devem comportar-se as pessoas em geral para sair do rio do pecado. Item 14.14. Evitando o afogamento e a condenação eterna. Rio do pecado, afogamento no rio do pecado. Né? Fiz ver quais são os degraus comuns. As 3 faculdades que são percorridos juntos. Item 16.1. Expliquei aquela palavra de meu filho. Se 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Item 16.3. E afirmei que se trata da unificação dessas 3 faculdades com os 2 principais
mandamentos da lei, o amor por mim e pelo próximo. Ao realizar tal ascensão ou unificação, a pessoa sente sede da água viva. Põe-se a caminho, passa pela ponte, seguindo as pegadas de Cristo, o qual é tal ponte. Como disse, item 16.2, Jesus grita como fazia no templo. Grita como fazia no templo. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois eu sou a fonte da água viva. E vós correis à sua voz que chama. Expliquei o sentido dessas palavras, como devem ser compreendidas. Compreendes melhor agora como vos amo e quanto é grande a confusão dos pecadores que vão pela estrada do demônio, convidados por ele às águas mortas. Foi dada assim resposta à tua pergunta sobre o modo de comportar-se para não morrer no rio do pecado, no capítulo 15, que ela faz essa pergunta. A solução é subir para a ponte de Cristo, unificando ou congregando as faculdades com o amor ao próximo. É preciso levar até minha presença o coração e a vontade qual recipiente, pois dou a beber a quem mo suplica. Então, quando a gente leva o nosso coração, a Deus, vazio dos afetos, as coisas criadas, ele automaticamente enche esse coração, da sua presença e da sua graça. É necessário encaminhar-se pela estrada de Cristo crucificado com perseverança até a morte. Este modo de comportar-se é igual para todos os homens, qualquer que seja o estado de vida. Ninguém pode desculpar-se dizendo: sou casado, tenho filhos e compromissos sociais, por isso me dispenso de seguir tal estrada. Impedimentos não existem e nenhuma pessoa tem razões para falar assim. Já disse, item 14.11, que todos os estados de vida são do meu agrado, quando vividos santamente. Todos os seres são bons. Todos foram feitos por mim. Não criei as coisas para que vos causassem a morte, mas a vida. E nada existe mais fácil do que amar, nem nada mais agradável. Somente vos peço amor por mim e pelos outros, algo que pode ser feito em qualquer tempo, lugar ou condição. É suficiente amar e possuir os bens materiais para louvor e glória do meu nome. Já expliquei, item 14.8, a ilusão dos pecadores. Não seguem a iluminação da fé, são egoístas, amam e possuem os bens materiais, esquecidos de mim. Vão sofrendo, item 14.12, insuportáveis a si mesmo. Vão sofrendo insuportáveis a si mesmo. Se não converterem pela forma explicada, item 14.14, irão para a condenação eterna. Eis como hão de comportar-se todas as pessoas em geral. Até agora eu te falei da vivência própria dos cristãos, da caridade comum, isso é, daqueles que praticam os mandamentos, mas somente seguem os conselhos intencionalmente. Passo a ocupar-me dos que iniciam a escada da ponte e desejam um caminho mais perfeito, obedecendo concretamente, seja aos mandamentos como aos conselhos evangélicos que você está falando aqui.
Vou mostrá-los em 3 estados, como que em 3 degraus especiais, dos quais já falei, em comum, ao tratar das faculdades da alma. Um estado é imperfeito, o segundo mais perfeito, o terceiro perfeitíssimo. No primeiro, o homem se comporta como servo assalariado. No segundo, como servo fiel. No terceiro, como filho. Ou seja, como pessoa que me ama sem interesses pessoais. São 3 estados que podem acontecer em diversas pessoas ou sucessivamente numa única pessoa. Acontecem ou podem acontecer numa mesma pessoa quando ela progride esforçadamente, aproveitando o tempo e passa do estado servil ao estado liberal e do liberal ao filial. Eleva-te pela fé e contempla como caminha a humanidade peregrina. Uns com imperfeição, outros obedecendo perfeitamente aos mandamentos, outros ainda vivendo perfeitissimamente os conselhos evangélicos. Verás de onde procede a imperfeição, de onde a perfeição. Entenderás como é grande a ilusão daqueles que não matam a raiz do egoísmo, já que em qualquer estado de vida urge destruir o amor próprio. O amor próprio. Então, esse amor próprio hoje tão glorificado, né? A sociedade hoje é a sociedade que glorifica o amor próprio. Exatamente. Aquela característica que nos levará para o inferno, né? Que é o desejo do demônio, né? Então, quando a gente fala, né? Quando alguém fala que a sociedade hoje é controlada pelo demônio, é uma coisa que causa certo... Dependendo da pessoa que ouve, essa expressão causa uma certa reação de uma espécie de, puxa, esse cara tá falando do demônio e nós estamos aqui discutindo coisas de política, de sociedade, de relações sociais. Esse cara está extrapolando, né, a discussão. Tá. Mas veja como a descrição é exata. Não é? Nós, em todos para todos os lugares que nós lançamos o nosso olhar, né, nós vemos exatamente a glorificação do amor próprio. Né? Deus está nos dizendo que se nós não destruirmos o amor próprio, nós não nos salvaremos. Basicamente isso, né? O amor próprio é aquilo que nos leva a percorrer, na metáfora que Deus está falando aqui, o rio do pecado. Nós sabemos que é o demônio que quer nos levar para o inferno. Portanto, a descrição de que o demônio é que reina nas relações do mundo moderno é uma descrição exata do ponto de vista teológico, metafísico. Né?
muito mais exata do que qualquer outra relação que você possa analisar em termos de política, de relações sociais, de ordem econômica, né? Então é uma visão acima dessas ordens todas e uma identificação do que está no fundo errado, né? Eu vejo muita gente hoje mais do que antigamente, né? Eu digo assim, hoje eu vejo pessoas muito mais do que na década de 80, 90, falando desse aspecto demoníaco da organização social, da ordem econômica, enfim. É mais comum essa visão, né, hoje. Então, veja que esse capítulo que nós terminamos agora, Deus fala o caminho daqueles que vivem na caridade comum. Ou seja, aqueles que vivem dentro dos mandamentos da lei de Deus, dentro dos sacramentos da igreja, mas não vivem a caridade perfeita. Ou seja, não obedecem aos conselhos evangélicos. Então somos nós, né? As pessoas de quem ele está falando, nesse capítulo, somos nós. Então, capítulo 17. Visão de Catarina sobre a humanidade peregrina. Então aquela serva, capítulo 17, né? Então aquela serva, inflamada de desejo santo, contemplou a si mesma no espelho da divindade e viu a humanidade que caminhava de vários modos e com diversificados interesses à procura do próprio fim. Uns homens, estimulados pelo medo dos castigos eternos, começavam a subir do rio para a ponte Cristo. Medo dos castigos, esse é o temor servil, né? Não é o temor filial, medo dos castigos. Numerosos atingiam o segundo grau, após terem atendido ao primeiro apelo de Deus. Pouquíssimos iam com grandíssima perfeição. Então, Deus permitiu a ela esta visão de conjunto da humanidade, né? Aqui tem uns qualificativos, né, que talvez não se aplique à nossa época, né? O nosso momento histórico, né? Porque assim, ela diz assim, como que ela contemplou a humanidade na época, né? Uns homens, estimulados pelo medo dos castigos, começavam a subir do rio para a ponte. Então, alguns. Numerosos atingiam o segundo grau, após terem atendido ao primeiro apelo de Deus. Quer dizer, numerosos viviam na caridade comum, né? Pouquíssimos iam com grandíssima perfeição, ou viviam na perfeita caridade, né? Eu não sei se ela veria numerosos, hoje em dia, atingindo o segundo grau, ou seja, a caridade comum. Não sei. Não sei se do mundo tem numerosos fiéis da caridade comum. Temo que não. Né? Depois de tanta coisa que aconteceu no mundo, depois de tanta coisa que aconteceu na igreja, né? Então, capítulo 18, Deus Pai explica como atingir a perfeição. Ó, aqui, agora, Deus vai começar a falar dos perfeitos, né? Então, apertem os cintos, porque aqui ele vai falar coisas que estão
muito acima de nós, né? Pelo menos de mim, né? Enfim, ele vai falar dos 3 amores, dos 3 tipos de amores que tem, que o homem pode dirigir a Deus, né? 3 amores. Eu queria comentar agora, só para finalizar o nosso papo hoje, eu vou terminar então aqui na página, eu vou começar amanhã a ler, se Deus quiser, a página 128. Mas eu quero comentar uma coisa que tem a ver muito com a nossa leitura hoje, que eu vi, depois eu compartilho com vocês, se for o caso, que eu vi num tweet aqui, não sei como é que, eu acho que eu não consigo, se eu compartilhar esse negócio aqui com vocês, vai sair do jeito que saiu da outra vez, ao contrário, né? De alguma forma o Skype, deixa eu ver se eu compartilho a tela com vocês. Vocês me contam aí. Como é que vocês estão vendo isso aí? Vocês veem ao contrário? Está invertido, professor. Ah, meu Deus do céu. Então, eu não vou compartilhar, não. Eu vou apenas ler. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar recortar essa imagem aqui. E vou colocar aí do lado para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu nunca fiz isso aqui no Skype, não. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Não sei. Não sei se vocês clicando nessa imagem aí vocês vão conseguir ver alguma coisa. Depois eu compartilho direitinho com vocês. Mas deixa eu ler isso aqui que é muito interessante. Então, esse aqui é um comentário a um tweet de uma conta de tweet que não interessa. E essa conta de tweet estava citando uma revelação de Santa Gema Galgani, que ela teve em êxtase, né? Então, ela está citando as palavras de Jesus Nosso Senhor a Santa Gema Galgani. E a citação é assim: minha filha, eu tenho necessidade de vítimas fortes, a fim de aplacar a ira justa de meu divino Pai. Eu preciso de almas que por seus sofrimentos e sacrifícios façam reparações pelos pecadores e por sua ingratidão, desculpe. Então, essa é uma citação de Santa Gema. Aí tem um comentário. Esse comentário aqui é interessante e que tem tudo a ver com a nossa leitura aqui. O comentarista diz assim: quando você tem o viés de conservação católico, você vê coisas como essa citação aí, e simplesmente aceitam. Simplesmente balançam a cabeça afirmativamente. Mas, dando alguns passos atrás, há algo, qualquer coisa, sobre isso que pareça saudável, sobre essa afirmação, que pareça saudável. Por que Deus precisa que a gente sofra? Por que Ele não pode controlar a sua ira sem isso? Isso é como um pai abusivo.
Esse é o comentário que o fulano faz sobre esse Twitter, esse tweet, né? Então, isso aqui tem tudo a ver com as nossas leituras, por quê? Porque hoje o mundo, esse comentador aí é católico, tá certo? E ele está chamando, e ele está usando a expressão viés de confirmação, né? Que é muito usado hoje em dia. Aliás, as palavras que ele está usando aí são todas palavras muito modernas, né? Pai abusivo, viés de confirmação, essas coisas todas. Mas essa é o pensamento da maioria de nós católicos. Certo? Então, assim, por que aliás, essa reflexão é uma reflexão que o homem sempre teve, né? Por que nós precisamos sofrer nesse mundo? Por que existe o sofrimento humano? Né? Aliás, você se lembra quando nós estudamos gnose, né? Que esse é o pensamento central dos gnósticos. É para fugir da resposta a essa pergunta que se cria a gnose. Tá certo? Exatamente para fugir do pensamento a respeito do sofrimento. Né? E você veja como que Deus explica direitinho isso para nós. Né? Veja que graça que nós temos do livro da Santa Catarina. Né? O que está acontecendo com esse cara? Né? Ele não entende o que é misericórdia divina e o que é justiça divina. Né? E quando Deus fala para Santa Catarina, desculpe, Santa Gema Galgani, isso que ele fala, que precisa de almas sofredoras, ele está dizendo o seguinte, simplesmente: gente, se vocês não aplacarem a minha justiça, a minha misericórdia não vai funcionar. Tá certo? Então, esse católico, digamos assim, esse cara está nos representando aqui. Nós somos assim, né? Nós católicos somos assim. Nós sempre temos a impressão, assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Ele está querendo que eu sofra? Poxa, não é possível. Ele não pode ficar bonzinho, não. Ele não pode querer ficar bonzinho com a gente. Não é? Nesse raciocínio, está toda a gênese de a igreja hoje não falar sobre o inferno. Tá certo? Por quê? Um pai abusivo é que desejaria o inferno para o seu filho amado. Né? E veja que essa citação aí do Twitter é muito característica. Eu já ouvi isso de padre. Né? Esse raciocínio do pai abusivo, eu já ouvi isso de padre. Né? É o raciocínio de grandes teólogos, né? De grandes teólogos, né? Modernistas, né? É o raciocínio do Concílio Vaticano II. Então, esse erro fundamental do modernismo, Deus está corrigindo aqui para nós, tá? Ou seja, Deus é infinitamente misericordioso? Sim. Nós devemos ter esperança na misericórdia de Deus? Sim, inabalável. Inabalável. Não podemos esquecer o quê? Que Deus é infinitamente justo. E Ele está nos dizendo, Ele diz isso de formas tão diferentes ao longo da história. Eu me lembro, por exemplo, eu gosto de citar a revelação de Nossa Senhora de La Salette para a pastorzinha, que eu infelizmente esqueci agora o nome dela. Melanie. Melanie. Não, Jacinta é de Fátima. Estou falando de La Salette. A Melanie, a Melanie e o Maximiano, né? Melania e Maximiano. Ela dizia para
para esses pastorzinhos o seguinte: ela pedia penitência, pedia a reforma disciplinar do clero, reclamava muito, etc. E ela dizia assim: o braço do meu filho está muito pesado. Eu não estou mais conseguindo suportar o peso do braço do meu filho. Então, portanto, vocês têm que fazer alguma coisa para aliviar esse peso. Então, Nossa Senhora estava falando para os pastorzinhos. Então, o braço de Nosso Senhor é a justiça divina. Tá? É a justiça divina. É o braço pesadíssimo do Nosso Senhor que vai cair na nossa cabeça. É isso que a Nossa Senhora estava falando. Né? Então, e o que ela estava pedindo? Penitência. Pedindo reparação. Né? Então, se nós não repararmos, se nós não nos penitenciarmos, se nós não aplacarmos a ira de Deus, são todas expressões sinônimas, não é? Se nós não satisfizermos a justiça divina, ela virá sobre a nossa cabeça. A misericórdia não poderá nos atingir. E é exatamente isso que nós não entendemos, né? É exatamente isso que os nossos irmãos católicos hoje, e nós mesmos muitas vezes nos iludimos com essa besteira, tá? Nós mesmos. Porque isso está tão encharcado na nossa alma, que nós tendemos sempre a cair por esse lado aí, a murmurar, né? Toda vez que a gente murmura, em qualquer situação da vida, nós estamos usando esse raciocínio aí. Né? Reclamando. Pô, não é possível, deu errado, tal, aconteceu isso comigo. Né? Então, toda vez que a gente. Quer dizer, então, nós todos estamos encharcados com essa coisa, né? E como isso é um impedimento, né? Para sairmos, usando agora a metáfora do livro, né? Do rio do pecado e subir a ponte, que é Cristo, né? E quantos de nós entendemos errado, né? O pedido de Nossa Senhora em Fátima, que é a reparação. Ela nos deu um método de reparar e ela pediu que todos nós fizéssemos esse método de reparação, né? Direcionado ao coração imaculado, que está intimamente relacionado ao Sacratíssimo Coração de Jesus, né? Que é a devoção dos 5 primeiros sábados, né? Então, ela deu um método de reparação que ela diz que é eficaz. Né? Então, tal é a preocupação de Nossa Senhora em Fátima, depois de La Salette, em Fátima, de nós satisfazermos a justiça, ao braço de Nosso Senhor, né? De nós aplacarmos a ira de Nosso Senhor. Né? Em Lourdes, Nossa Senhora Imaculada Conceição, ela fala, né? Também penitência para Santa Bernadette, né? E justamente por causa desse problema que nós não entendemos. Não chegamos a entender quase nada de Fátima, fora todas as confusões que aconteceram em Fátima e depois de Fátima, mas nós não entendemos Fátima, no fim das contas, é por causa desta confusão que nós temos hoje, de entendimento da misericórdia e da justiça divina, tá certo? Muito, obviamente, por causa da confusão que reina na igreja, né? A igreja da misericórdia, né? Hoje nós temos todo uma linha devocional dentro da igreja, né? Aprovada pela igreja, que é a tal da misericórdia, né? Nós temos devoções tipo o texto da misericórdia,
nós temos uma santa que é da misericórdia, nós temos domingo da misericórdia, nós temos todas as pregações a respeito da misericórdia, e raramente a gente ouve uma pregação sobre a justiça, né? Certo? Então eu queria terminar hoje só porque é uma coisa atual. Eu peguei esse tweet é de hoje, que eu vi pelo menos hoje, mas deve ser enfim, de ontem, enfim, 28 de março, foi ontem. Então, só para exemplificar essa coisa que nós estamos lendo, né? Tá certo? Então eu termino aqui e abro a palavra aí para vocês, se quiserem comentar. Paulo Leite levantou a mão. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tiago, você tá com... Só um minutinho. O Tiago tá com o microfone aberto aí. Eu não estou conseguindo colocar ele. Aí, beleza. Pode dizer, Paulo. Que o nominalismo trouxe para nós, né? Essa relativização das coisas e isso cai até no Estado, né? Você vê os ladrões, assassinos não são mais punidos devidamente. Então, quando começa por aí, essa questão de, não é justo, o pai está sendo muito severo, o Estado está sendo muito severo, a nossa cabeça está sendo conformada nesse sentido, né? Então você não tem mais pecado, você não tem mais... E você começa a achar que os seus atos são direito seu, você pode fazer o que você quiser. É relativo, depende só de você. Né? Aí acabou. Realmente nunca vai achar que é devido. Enquanto depois que eu comecei a entender, porque eu também pensava, eu espero estar mudando isso, mas eu peço hoje que Deus não cumpra a justiça dele para comigo. Porque se ele fizer, eu tô lascado. Tem jeito. É isso mesmo. Essa é a correta posição nossa, né? É aquela coisa assim, se eu morrer agora, por merecimento próprio, eu mereço estar no inferno. Então, esse pensamento é um pensamento que faz com que a gente nunca esqueça a justiça divina. Tenhamos esperança na misericórdia, né? A desesperança na misericórdia é um pecado que vai nos levar para o inferno também, né? É o pecado que condenou Judas Iscariotes, né? É o pecado que ele se desesperançou da misericórdia, né? Então nós precisamos ter um equilíbrio para considerar a misericórdia e a justiça, justamente para que a gente considere que por justiça, nós merecemos o inferno, mas nós temos a esperança na misericórdia, né? Mas nós não podemos ter isso parado no tempo, né? Nós temos que ter esse tipo de pensamento, tentando sempre aplacar a justiça divina no nosso caso pessoal e também nas pessoas, dos nossos próximos, né? Quer dizer, nós devemos direcionar o nosso afeto para que, quando nós vemos um pecador, né, nós tenhamos o impulso de rezar para Deus para a conversão desse pecador e de pedir a Deus para que a sua justiça seja aplacada, né? Então, essa é a sutileza católica que não existe em nenhum outro lugar no mundo, né? É uma sutileza porque vem da sutileza de Deus, né?
da sutileza de Deus. Então, o Tiago está citando aqui Salmo 142. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. Pois é. Não, isso está espalhado nas Sagradas Escrituras do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Então, assim, nós sabemos que, no fundo, se nós formos salvos, será apenas pela misericórdia de Deus. Nós não temos merecimento, né? Nós não temos merecimento. Mas nós sabemos que a justiça dele pode nos levar ao inferno. Né? Muito justamente, inclusive. Né? Vocês vejam o seguinte, essa é a confusão mais clara dos católicos de hoje, da cristandade de hoje, da igreja de hoje. Né? Mas já teve outras confusões em relação aos atributos de Deus. Na época da Reforma, não é? Na época da Reforma, também houve uma confusão sobre o atributo de Deus, que foi no calvinismo. Né? O calvinismo, ele eleva um dos atributos de Deus acima de todos os outros, né? Que é a onipotência de Deus. Né? Calvino era o fantasma que existia dentro da mente do Calvino, essa coisa da onipotência de Deus, né? Poxa, Deus pode tudo, né? E com isso ele confundiu toda a teologia, né? Toda a teologia. Com isso ele criou os predestinados, criou a predestinação e confundiu tudo, né? Então, é preciso ter muito cuidado ao analisar ou a privilegiar um atributo de Deus em relação ao outro. O nosso caso moderno, né, é a questão da misericórdia e da justiça. Né? O Tiago hoje está salmítico, está citando outro salmo, 129. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Esse é o salmo que a igreja reza, né? Nas primas, né? Na primeira hora, às 6 horas. Essa frase é terrível. Né? Essa frase é terrível, do Salmo de Profundis, né? Das profundezas do abismo, clamei a vós, Senhor. Veja, olha como é que o Salmo começa, né? Das profundezas do abismo, clamei a vós, Senhor. Então, nós estamos nas profundezas do abismo, clamando a Deus. O salmista sabia a posição dele. Né? Nós é que não sabemos a nossa hoje. Né? Esse salmo é incrível, né? Porque, enfim, é o salmo que tem nas primas, é o salmo que nos antigos missais era um salmo que era usado para a preparação para a comunhão, né? Orações preparatórias para a comunhão. Esse salmo é central na nossa fé, né? Das profundezas do abismo clamei a vós, Senhor. Então nós estamos nas profundezas do abismo, clamando a Deus, né? O salmista está na posição correta, né? Está na posição correta. Agora, só fazendo uma outra observação do que Paulo falou, tudo isso tem a ver com o conceito errado de liberdade que nós temos hoje, né? A partir da Revolução Francesa. Essa coisa que você falou, a gente pode fazer o que a gente quiser, o que a gente tiver vontade. Esse conceito de liberdade que desencadeou todas as confusões do mundo moderno é o conceito da liberdade da Revolução Francesa. Daquela liberdade que os revolucionários e todos os posteriores acreditam que pode ser compatibilizada com a igualdade, né? Então fraternidade, igualdade e liberdade.
Porque igualdade e liberdade não podem ser compatibilizados. Aliás, o mundo hoje, ele vive do desequilíbrio entre essas duas coisas, igualdade e liberdade. Né? Mas isso é uma irracionalidade moderna. Né? As pessoas acreditam que isso é possível. Né? Então, é possível você ter liberdade com igualdade. Né? E é uma coisa absolutamente contraditória. Mas o mundo moderno está cheio de contradições. Né? A mente moderna consegue conviver com essas contradições, realmente. Né? Mais alguma... Eu acho que o mundo moderno consegue conviver com essas contradições porque a nossa inteligência decaiu mesmo. Isso. É porque nós somos impuros. E a impureza, ela diminui a inteligência, ela confunde a inteligência. Né? É aquela frase daquele livro do Joseph Pieper, que eu já li aqui para vocês, que é impressionante. Né? A impureza, ela impede a inteligência de se desenvolver. Então, o que é isso? Né? Nos termos que Deus Pai está falando para Santa Catarina. Né? Uma vontade impura impede o funcionamento da inteligência. Né? Então, isso em si já é um castigo. Né? Você veja, tem castigos que são próprios do funcionamento da psicologia humana. Né? É uma coisa incrível. Porque é um castigo para o homem ter a sua inteligência confundida. Mas isso é próprio da psicologia humana. O funcionamento do homem, da alma humana. Né? Já em si, a própria constituição do homem já impede, né, que a inteligência funcione sem a vontade pura. Né? Uma coisa tremenda isso, se você pensar. Né? É próprio é próprio do manual de funcionamento desse ser composto, corpo-alma. É próprio da regra da criação. Né? Deus nos criou assim. Quer dizer, as 3 faculdades, como colocadas aqui por Deus, elas dependem uma da outra para funcionar. Né? Inteligência, vontade e memória. Ele próprio fala, elas estão relacionadas. Elas se alimentam umas às outras e dificultam também o funcionamento de uma e de outra. Então, é uma coisa tremenda, porque quando a gente fala de confusão moderna, confusão do mundo moderno, nós podemos sempre tomar essa interpretação que é muito esclarecedora. Né? Existe confusão na inteligência, claro, todo mundo tá sabendo. Né? Todo mundo está vendo isso hoje mais do que nunca. Né? Existe. Então, qual que é a gênese dessa confusão? Por que a inteligência se confunde hoje? Porque as vontades são impuras. Porque a vontade está desejando coisas impuras. Né? Porque a vontade nossa está voltada para coisas criadas e se esqueceu do Criador. Então, como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Só do ponto de vista da psicologia humana. Redirecionar a vontade. Redirecionar a vontade. Agora, enfim, quem é que percebe, primeiro, quem é que percebe esse problema? E segundo, quem é que está disposto a fazer isso? Não é? Nem nós não estamos. Nem nós católicos não estamos. Não é? Nem nós. No fundo, nem nós. Não é? Daí a tragédia, né? Daí a desesperança de muitos, que a gente não deve cair nessa desesperança, obviamente. Mas daí a desesperança de muitos. Um pouco de psicologia católica é sempre muito esclarecedora. Né?
psicologia verdadeira, né? Psicologia que Deus está nos ensinando, né? Como é que funciona essa nossa alma, né? Criada por Ele e posta no corpo, né? Para formar esse composto, né? Terrível a nossa situação, gente. No fundo é isso, não é? Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Amanhã, se Deus quiser, nós começaremos na página 128. Deus Pai explica como atingir a perfeição. Tá certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.